Oi, se você é um empreendedor do setor de alimentos, ou se você consome alimentos, você precisa ver o nosso segundo vídeo da campanha Juntos e com Visibilidade Somos Mais Fortes. Hoje, nós trouxemos o tema Crise do Covid também no setor de alimentos. Hoje com a gente, o professor e chefe de cozinha, Lúcio Roberto, fez um texto falando como a crise agora no Covid e nas questões geradas pela pandemia afetaram o setor de alimentação. Texto que está disponível pelo blog, tem alguns materiais complementares também que a gente vai falar, estarão lá disponíveis. E para apresentar o Lúcio, ele é um professor pós-graduado em panificação e confeitaria pela Laureate Universities e tem vários cursos, prêmios, inclusive, alguns dos quais eu queria falar aqui, já trabalhou com os maiores banqueteiros de São Paulo, no camarote da Brahma, no Grande Prêmio de Fórmula 1, no restaurante de comida italiana, ele é chamado La Pergoleta, na inauguração também de uns restaurantes, chama Universo de Maria, né, Lúcio, do ABC? Universo Maria, era um restaurante que tinha no ABC. Ganhou um prêmio de melhor restaurante contemporâneo do ABC e hoje ele é basicamente docente e consultor de empreendimentos e alimentação, setor de eventos e facilitador nas oficinas da TID Setúbal. Currículo gigantesco, mas assim como o coração e a inteligência. E primeiro, muito bem-vindo, muito obrigada, Lúcio. Imagina, que isso, é um prazer estar aqui, falar desse setor aí que é tão importante para a nossa economia. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o quanto, em números, ele ilustra no PIB, que foi um dos dados que você deu no texto, e aí eu, por exemplo, que não sabia, eu falei, caramba, né? Não só no PIB, mas também no setor de transformação, né? O quanto o setor de alimento representa nesses campos. Quando a gente fala da indústria de alimentos e bebidas, a gente está falando de um setor que hoje movimenta, com a parte de alimentos, bebidas, quase 700 bilhões. Então, ele tem uma representatividade muito grande. A gente fala de quase 10% do PIB, a gente está falando de um número realmente bem expressivo. Dividindo esses setores, a gente divide basicamente o setor de bebidas, o setor de varejo alimentício e o setor de food service. O varejo alimentício é aquela comida que a gente vai comprar no mercado, tá ensacada, essa parte que a indústria produz, né, que começa na indústria e vai parar ali no ponto de venda. Dentro desse varejo, a gente encontra essa relação que existe B2B das empresas, uma empresa que produz matéria-prima, que vai passar isso somente por uma rede de padarias e tudo mais. Então, mas a gente tem um setor muito importante, que é o food service. Ele é um setor que ele movimentou em 2018 cerca de 185 bilhões. Quando a gente fala de food service, a gente está falando de alimentação fora do lar. A partir das décadas de 1950, a gente passou a ter uma mudança significativa dos hábitos alimentares, com a chegada da mulher no mercado de trabalho. Então, antes a gente tinha aquela mãe que ia na feira, comprava alimento, chegava em casa, preparava, cozinhava, mas essa mulher começou a acessar aí o mercado de trabalho e a mudança do panorama foi outro, né? A relação que a gente tinha com a alimentação acabou sendo outra relação. As pessoas passam a consumir muito mais fora de casa, pelo menos uma refeição do dia. Esse foi um setor que começou a crescer muito. E aí, quando a gente fala de alimentação fora do lar, não é só a possibilidade de você ir e comer fora, mas também aquele alimento que você passa, de repente, no supermercado, passa numa hamburgueria, compra e leva para comer em casa, porque dentro desse setor alimentício aí do food service, a gente está falando de restaurantes, de bares, de casas noturnas. Então, ele é um setor que tem um significado muito grande hoje para a nossa economia e que também tem sofrido bastante com isso, né? Nessa explicação, tocou na diferença entre o food service e o varejo alimentício. Em uma das partes do texto, você fala o quanto eles sofrem com o isolamento que foi necessário, e isso provocou, na verdade, uma reação em cadeia. Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença dessa reação, pelo que está lá no texto. Por exemplo, tem alguns setores do varejo alimentício que cresceram, como o dos pães ensacados. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, como o isolamento tem afetado os setores em diferentes medidas, mas tem afetado, né? Quando a gente olha
para todo esse cenário, é tudo muito incerto. As grandes indústrias, as pequenas indústrias, as médias indústrias, todo mundo está tendo que se adaptar de alguma forma. Então, quando a gente pega falando, por exemplo, do varejo alimentício de uma maneira geral, a gente consegue compreender, por exemplo, que às vezes as grandes indústrias elas têm conseguido se virar melhor com isso. Então, grandes indústrias de pães, por exemplo, percebeu a sua produção não sofrer nenhum problema e muitas vezes até aumentar, como foi o exemplo que você deu dos pães ensacados. Por quê? Justamente por conta dessa questão da durabilidade, da impossibilidade de sair, de fazer aquela compra do pão todo dia, aquele hábito do brasileiro de comer o pão francês, ir lá e comprar todo dia, muitas substituições foram acontecendo. Então você vê que essa substituição do pão fresco por esses pães ensacados justamente por conta da durabilidade. A gente vê, por exemplo, uma dessas indústrias crescendo. Mas a hora que a gente fala, por exemplo, das grandes padarias, que o que movimenta muito mais o ticket médio são realmente a venda de pães, principalmente o pão francês, você já vê a diminuição disso. E aí, por exemplo, você pega uma grande padaria que está situada em uma região da cidade que é majoritariamente composta ali por escritórios, majoritariamente trabalha naquele horário comercial, inserida nesse contexto, você já percebe totalmente contrário. A gente já tem dados hoje da BIA que cerca de 20% desses empreendimentos podem realmente fecharem, né, ou já estão fechando, estima-se que vai fechar. Então, você acaba traçando esses paralelos, enquanto um vê dentro dessa pandemia a oportunidade de vender um tipo específico de produto, outros percebem que seus produtos eles estão sendo consumidos e isso traz uma perda, enfim. E você falando sobre essas perspectivas, tem as instituições que estão olhando para isso, as pessoas já estão racionalizando, e outro dado também que estava no texto, sobre essa racionalização muito também para as campanhas. E aí, por exemplo, já sentiu como a campanha da Páscoa foi afetada, e parece que as pessoas já estão, por exemplo, já fazendo projeções para o Natal. Mas nesse momento eu queria entender o que parece distante para a gente, mas que já está preocupando o comércio, que é como olhar para a campanha de Natal. Sim. Mesmo ainda nessa incerteza, né? Como que está isso para as instituições e para as pessoas que estudam o setor? É importante entender assim que o setor de alimentação, assim como o comércio, e porque muito disso está vinculado na indústria com o comércio, porque são os canais de distribuição, trabalha muito por campanha. Grandes momentos que são importantes para o setor de alimentação, mais ou menos para um determinado setor por conta da especificidade do produto. Por exemplo, a Páscoa para indústrias que produziam insumos, que faziam o produto final mesmo, o ovo de Páscoa, viu ter um problema muito grande. Por quê? Porque você pega indústrias, por exemplo, que tiveram que perder containers inteiros cheios de matéria-prima, porque você não tinha espaço para estocar e não tinha como escoar, já que a gente entrou nesse processo de isolamento social às vésperas ali da Páscoa. O escoamento disso com o pessoal já dentro das suas casas se tornou muito difícil. Então, por exemplo, para muitas indústrias, para muitas empresas que lidam com o consumidor final, acabou vendo aí seus estoques parados. Não só a indústria que produz a matéria-prima, como também aquela empresa que manufatura essa matéria-prima. Então, é realmente bem complicado. A indústria ela já vai se antecipando. E aí o que acontece? Você tem essas indústrias que fazem o preparo de matéria-prima. Então, muitas padarias, por exemplo, têm o seu panetone próprio, mas muitas vezes eles compram pré-misturas de panetone de outras empresas, né, de outras indústrias que preparam isso. A indústria que prepara isso, muitas vezes vai precisar comprar a farinha de um lugar, vai precisar, às vezes, comprar saborizantes de outros lugares, preparar sua pré-mistura, oferecer isso para as indústrias, para as padarias, que vão transformar essa pré-mistura em panetone. Então, isso não é assim, né? Maio, junho, julho, já se começa uma mobilização. Pensar na campanha de Natal. Pode ser que, se a gente voltar mais rapidamente, né, nos próximos dias, no próximo mês, talvez isso não afete tanto, mas você tem um risco de ter essa campanha, essa importante campanha, principalmente para o setor de panificação afetado, por conta dessas incertezas, para riscos, né, para não assumir risco. Será que eu consigo desenvolver um novo produto num momento como esse? Será que eu vou ter tempo de divulgar esse novo produto?
isso envolve tempo, né? Que talvez o nosso tempo já está começando a ficar cada vez mais escasso, pensando aí que a gente já está em junho, né? Eu acho que ficou uma sensação muito clara, assim, que a angústia, a incerteza, os medos chegou para todo mundo, né? Se nas grandes empresas que já têm uma saúde financeira, tem esses consultores de capacitação, trabalhando em time, trabalhando em rede, já ficou tão angustiante, como que isso tá para o microempreendedor? E você trouxe um dado que nos faz pensar mais ainda o quanto os microempreendedores, os pequenos e microempreendedores representam no setor de alimentos, que é muito grande. De maneira geral, a gente vê o pequeno sendo muito afetado. O setor de alimentação, ele é um setor muito lucrativo, mas quando você vai, por exemplo, para dentro de restaurantes, ele tem em média de 7 a 12% de lucratividade, às vezes um pouco mais, enfim. Quando a gente confronta esses dados, a gente vai ver que esse empreendimento tem um custo fixo muito alto. Então, um aluguel que às vezes é muito alto, tem uma máquina de café, então paga o aluguel de uma máquina de café, uma adega. Para essa adega, você precisa ter vinhos, então isso daí também é dinheiro parado, de certa forma. Se você tem vinho, você precisa ter um sommelier, então já é uma mão de obra que tem um custo mais elevado. Então, tudo isso, quando a gente está falando aí, mais de 90% do mercado é realmente constituído por micro e pequenas empresas. E aí vem uma pandemia como essa, às vezes ela não tem um planejamento financeiro que a sustente ali, sei lá, por 1, 2, entrando por um terceiro mês. Então, a gente vê aí que mais de 20% desses empreendimentos realmente vão se fechar. Então, isso é uma coisa que vai, de fato, afetar os pequenos. E aí, quando você vê grandes redes, como, por exemplo, Coco Bambu, que passa a oferecer delivery, drive-thru, só chega lá com o carro, consegue levar o alimento, uma rede que não estava acostumado com esse tipo de serviço, mas tem que se reinventar. E aí, Lúcio, o que eu acho que fica pra gente disso tudo é que o brasileiro consegue sempre dar seu jeitinho. A gente está procurando essas saídas, essas formas de nos reinventarmos. Acho que a nível global tem certas instituições que já criaram alguns mecanismos para ajudar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque eu acho que é interessante para quem está nos ouvindo e vendo aí, saber que tem essas possibilidades e como acessar essas possibilidades. Hoje a gente tem falado muito da questão do apoio aos pequenos, e aí a gente vê que algumas instituições, como a própria Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, a BIA, a Associação de Bares e Restaurantes, a Brasel, a própria Galunion, tem feito pesquisas em cima de como o consumidor tem olhado para esse cenário, que ele tem esperado dos empreendimentos de alimentação, mas a gente também pode falar de iniciativas como o Apoie um Restaurante, que começou pela Stella Artois, né, e depois vieram outras empresas que foram apoiando, que era justamente a possibilidade de você comprar um voucher num valor menor agora para consumir mais depois, justamente para fomentar e ajudar na saúde financeira mesmo de muitos empreendimentos. A sociedade tem se mobilizado muito, porque a cadeia produtiva do setor de alimentos é uma cadeia um pouco complexa, que envolve muitas vezes o pequeno produtor, e aí o apoio justamente nisso, olhe para o pequeno, apoie o pequeno, compre do mais próximo. E eu acho que tinha alguns materiais também desses que você citou, a gente podia disponibilizar no site. Tem materiais bem legais, essas cartilhas que a Brasel está divulgando, de como que o setor deve olhar, né, como que os comerciantes devem olhar, os restaurantes, para esse cenário, como se comportar, né? Que ele fala justamente que daqui para frente o que o consumidor vai olhar muito é a forma como os empreendimentos estão lidando com o alimento e como isso é mostrado. Saber se realmente está usando luva, se está usando máscara, dentro desse contexto aí da pandemia mesmo. Ótimo. E aí, por fim, Lúcio, eu acho que muitas pessoas de diversos setores nos assistem, deve ter quem é do setor da alimentação, mas, sendo ou não do setor da alimentação, todos nós consumimos. E eu queria que você deixasse um recado para quem nos ouve. No meu entendimento, é muito esse fortalecer o pequeno comércio, né? Mas como que a gente pode, enquanto alguns proprietários dessa rede, né, do lado de cá, dos bastidores do setor do alimento, mas nós, enquanto plateia, o que a gente pode fazer para fortalecer e tentar minimizar esses danos aí
trazido pela crise também para o setor de alimentação. Muitas pesquisas estão mostrando isso também, mas eu acho que para quem é do setor de alimentos e bebidas, quanto restaurante, enquanto bar, é realmente o autoconhecimento nesse momento. Quais serão as alianças que talvez eu tenha que fazer nesse momento para conseguir suplantar tudo isso? Olha para o seu negócio, entender a saúde financeira do seu negócio, porque as pesquisas mostram que depois de tudo isso, 72% dos empreendimentos realmente vão conseguir atravessar essa crise, né? Uhum. Ao passo que também uma pesquisa recente da FGV mostrou que o setor vai demorar em torno de 10 meses, né, realmente para superar tudo isso. Então, precisa entender que quando retornar, não vai retornar também com esse senso de vai voltar ao normal. Não, muitas adaptações serão necessárias. Então, para o empreendimento, eu deixaria a mensagem: se olhe, se conheça, se reconheça, né? E para o consumidor, o que eu falo é que os restaurantes realmente estão se reinventando e estão se empenhando. Que o consumidor, ele realmente vai estar modificado, ele vai olhar para o setor de uma forma melhor, talvez aquilo que era considerado luxo, né, ou aquilo que era considerado uma necessidade, né, esses conceitos vão mudar, talvez as prioridades também vão mudar. Então, se eu posso ajudar o pequeno comércio, escolha o pequeno, porque o grande, ele tem a sua estrutura para se manter. Então, opte pelo pequeno, ajude o pequeno, consuma do local, vê lá se a sua vizinha não está fazendo pão para vender, vê lá se o seu amigo não está fazendo lá feijoada para vender. Sim. E eu vou fazer um adendo aqui para fechar, que quando eu fui te apresentar eu não falei. Hoje, por mais que o Lúcio ele tenha essa carreira incrível, todo renomado, começou com uma mãe, que era justamente isso, né, Lu? Das trufas e do lanche que fazia. E eu acho que eu vou falar uma coisa que duvido que alguém não se identifique, por mais que a grande cozinha renomada e mais elevada tenha suas belezas, tem sim, mas o saborzinho da comida, do pequeno, da tia que a gente conhece é impagável. Então, assim, se além de tudo vai agregar essas delícias, vamos consumir do pequeno, entender que todo mundo sofre, mas por enquanto ajudar os pequenos, que eu acho que é quem mais precisa nesse momento, né? Não, com certeza, sem dúvida. E muito obrigada mesmo pelas explicações, pelo esclarecimento. E fica de novo aqui o convite para que todo mundo leia o texto. É um olhar bastante amplo, tanto para as empresas grandes quanto para as menores. Aqui a gente trouxe o lado mais afetivo e necessário de apoiar os menores, mas o texto tem um olhar macro, questões econômicas e a inserção que o setor de alimentos tem em toda a nossa sociedade. Então não deixem de conferir lá. E suas redes também, para quem quiser te seguir, a gente vai deixar aqui disponível. Sigam ele no Instagram, tem receitas ótimas, sério. Obrigada mais uma vez, valeu demais, viu, Lu? Imagina, que isso, fica à disposição. Obrigada, abraço. Abraço, tchau. Ei, e você que assistiu esse conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Agora, nessa campanha Juntos e com Visibilidade Somos Mais Fortes, a gente sempre vai trazer outras pessoas para comentar de diversos temas. Dá um curtir, olha que professora blogueira que cheguei. E também, se você precisar acessar os textos, estão todos na descrição, aqui embaixo no vídeo do YouTube.